A gente fala agora sobre a modalidade de pagamento que mais cresceu no Brasil. Tenho certeza que você já começou a usar, o Pix. Olha, começaram a valer hoje as novas regras que restringem transferências noturnas de valores acima de R$1.000. E sobre esse assunto eu chamo agora o economista, ex-analista econômico do Banco Central e membro do Conselho Federal de Economia, Newton Marques. Newton, seja bem-vindo ao SBT Brasília, obrigado pela presença. Quer dizer, a partir de hoje, só pode transferir até R$1.000 de 8 da noite até 6 da manhã. Mas vai ser possível alterar esse valor? Alguém que queira poder transferir mais do que isso de noite, de madrugada, tem essa opção? Tem essa opção. Ele vai ter que entrar em contato com o banco e pedir com antecedência de 24 a 48 horas uma permissão para que possa fazer essa transferência de valores superiores a R$1.000. O Banco Central é diminuir o risco que os usuários têm corrido com o chamado sequestro relâmpago do Pix, que a pessoa te aborda de madrugada, te leva para um cativeiro, te faz refém e te obriga a fazer um Pix, normalmente de alto valor, tudo que você tem na conta, para a conta de criminosos. Então, outra novidade que deve começar a valer em novembro próximo é a possibilidade dos bancos poderem bloquear a transferência de Pix, transferências suspeitas, para pessoas físicas por até 72 horas em caso de suspeita de crime. Newton, é a possibilidade de o Banco Central ou a instituição financeira identificar uma transação suspeita e falar, opa, melhor a gente checar antes de creditar o valor na conta dessa pessoa, porque pode ter sido fruto de crime. É verdade, porque fica muito difícil para a pessoa que está sofrendo esse sequestro relâmpago, ele fica impossibilitado de ter qualquer tipo de reação. Então, se não houver por parte do banco alguma contrapartida para ajudá-lo, ele fica vulnerável. Então, os bancos podem desenvolver formas mais seguras para permitir essa tranquilidade. Os bancos também oferecem, Felipe, que as pessoas configurem também. É porque é difícil a gente falar para todo mundo que nem todo mundo tem familiaridade com essas transações via celular, né? Mas aqueles que têm alguma familiaridade, eles podem fazer configurações para dizer assim, eu só posso transferir até R$1.000, entendeu? E já isso é uma pré-configuração. Agora, para quem não tem, geralmente pessoas mais idosas, que não têm essa familiaridade, aí os bancos vão ter que desenvolver formas mais seguras para essas pessoas, que elas ficam vulneráveis. Eu acho que no meu caso, Newton, foi automático, porque eu já não consegui fazer uma transferência nesse fim de semana, era acima de R$1.000 e não deu certo, estava de noite. Tomara que seja assim, né? Porque é importante que seja seguro. Mas ainda sobre a segurança desse sistema, professor, será que a gente pode considerar que o Pix é seguro mesmo? Porque na semana passada, o Banco Central comunicou o vazamento dos dados de milhares de chaves Pix que estavam sob a responsabilidade do Banco do Estado do Sergipe. O que ficou exposto? Chave e saldo. Tem o que o usuário possa fazer para evitar esse tipo de fraude ou a gente tem que cobrar mesmo a responsabilização da instituição bancária? É cobrar a responsabilização da instituição bancária. O Banco Central, quando desenvolveu esse aplicativo, ou esse software, ele transferiu os códigos para a responsabilidade dos bancos. Então, se os bancos deixarem vazar, isso vai ser responsabilizado. Eles que vão ser responsabilizados. E você vê o perigo, né? Porque se você expõe a chave da pessoa e quanto ela tem na conta, é um prato cheio para criminoso conseguir a forma de contatar aquela família, sabendo que tem dinheiro na conta e fazer o que for possível para poder receber esse dinheiro ali de volta. Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, o Pix é seguro, o que não é seguro é o Brasil, né? Porque ou tem criminoso agindo na internet conseguindo hackear esses dados de instituição bancária e fazendo vazar, ou a gente está sofrendo na rua, na mão de criminosos que nos obrigam a perder o dinheiro que está na nossa conta, com a arma na cabeça, faz o Pix, perde tudo. Quer dizer, o Pix é seguro, é uma modalidade de pagamento que todo mundo começou a utilizar no Brasil, facilita demais o dia a dia das pessoas. O que não é seguro é o nosso país. Ô, Newton, eu vou pedir que o senhor... Pode falar, o senhor queria falar alguma coisa? Eu queria dizer que o Pix é um avanço. E as pessoas, quando começam a fazer críticas ao Pix, elas não têm custo. Você imagina você ter que transferir um TED que demorava algum tempo, tinha custo. DOC, pior ainda. Quando você tem o Pix, que é um instrumento rápido para transferência, e isso é uma forma até de ajudar na concorrência
com relação às administradoras de cartões de crédito, Felipe. Porque a gente fica muito, os comerciantes e consumidores ficam na mão dessas administradoras que cobram taxas de juros, custos elevados. O Pix não tem custo. Então nós temos que ajudar a continuar com que todos consigam universalizar, vamos dizer assim, o uso do Pix. Mesmo é a violência e a ineficiência do Estado brasileiro em responsabilizar criminosos que agem uma vez, não são punidos, são colocados atrás das grades, logo são soltos, não tem legislação que alcance essas pessoas, que tornam qualquer outro avanço que a gente consiga inútil, porque levam tudo da gente na base da violência. Ô Nilton, eu vou pedir que o senhor ficar com a gente mais um pouquinho ao vivo para a gente assistir uma reportagem sobre outra questão econômica. O isolamento social trouxe um problema sério de endividamento para muitos idosos no Brasil. Você está em casa que está endividado? Pois é. As queixas relacionadas a empréstimos consignados, que é aquele que o desconto vai direto na aposentadoria, essas queixas aumentaram 80%. O Francisco levou o maior susto quando percebeu que o benefício do INSS da mãe apresentava 2 empréstimos diferentes. A esposa dele, Carolina, conta que a sogra só tinha aprovado um. Em julho, a gente recebeu uma ligação de uma empresa que informou que era de um centro de atendimento ao aposentado, ao pensionista, e eles sabiam que a minha sogra já possuía um empréstimo e eles propuseram a renegociação desse empréstimo. Ainda segundo a família, a empresa prometia diminuir os juros cobrados no primeiro e reduzir o número de parcelas. Ele viu no INSS, isso já era por volta de 7 horas da noite, que caiu um novo empréstimo. O empréstimo anterior permanecia. Uma dor de cabeça que tem afetado muita gente no Brasil. Um levantamento feito pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, constatou um aumento de mais de 80% no registro de queixas relacionadas a empréstimos consignados no país todo, agora em 2021, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os especialistas dizem que esse tipo de proposta por telefone não é proibida, mas com o agravante da pandemia, do isolamento social e das dificuldades financeiras, os idosos acabam sendo enganados mais facilmente. Ainda segundo o levantamento, a principal queixa é a cobrança por serviço não contratado. Em São Paulo, o Procon também observou um aumento de 156% nessa mesma reclamação. O INSS reforçou que a contratação de empréstimo consignado é uma operação privada realizada diretamente com o banco e que investe na proteção dos dados de aposentados e pensionistas. Para este professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, esse tipo de contrato deve ser feito ao vivo, para que as regras fiquem bem claras. Não contrate por telefone, abre um espaço muito grande para dor de cabeça. Então, a melhor coisa é evitar realmente fazer o bloqueio junto ao INSS. Muita ligação mesmo. Tem dia que é quase 10 ligações por dia. É insuportável, né, gente? Como é que esse pessoal insiste para oferecer empréstimo? Mas, Nilton, tratando especificamente do orçamento das famílias, o que o senhor pode dizer no caso dos consignados? Como é uma modalidade que não tem como deixar para depois, porque vai lá e come um pedaço da pensão, do benefício, da aposentadoria, qual que é a dica para as pessoas? Quando recorrer a um empréstimo consignado ou quando outra modalidade é mais interessante? Bom, primeiro é que as instituições financeiras, Felipe, elas procuram, né, capturar essas pessoas, principalmente os idosos, porque o crédito consignado, o risco, a gente chama de o risco da inadimplência é praticamente zero. Não digo zero, mas é praticamente zero. Por quê? É debitado na folha de pagamento, né? No rolerite, no contra-cheque do servidor. E como o governo andou ampliando a margem de crédito de consignados, né, para se endividar, uma margem maior, os bancos ficam oferecendo para as pessoas. Então, primeira dica, né, ou recomendação que nós podemos dar, as pessoas só pegarem esse crédito se realmente tem necessidade. Porque as pessoas, às vezes, vão se endividar e depois vão ver o que vão gastar. Aí, geralmente, tem filho, tem uma filha, tem enfim, um parente, um amigo que pede para ele tomar aquele crédito que depois vai pagar. E a pessoa acaba se endividando. Então, elas têm que ter um cuidado para saber que esse crédito é muito fácil.
Basta autorizar isso a um banco e vai ser debitado na sua conta, no seu salário todo mês. Para o banco não tem risco nenhum, mas para o aposentado, para a pessoa que se torna o endividado, é um problema, porque ele tem que comprometer a renda dele com coisas que ele precisa e não com coisas que não precisa. Então, se ele não sabe, se ele não está endividado, ou não precisa comprar remédio, não precisa comprar, a renda dele não alcança ele comprar alimentação do jeito que está caro, as coisas estão caras, né, Felipe? Mas ele tem que ter uma prudência. A nossa orientação e recomendação é que ele não tome o crédito só porque o banco está oferecendo. Tem que saber se realmente ele precisa. E deixar de ajudar as pessoas, mesmo da família, para tomar crédito no nome dessas pessoas, porque essas pessoas já estão todas endividadas, então não vão pagar essas pessoas. E eles acabam tomando crédito para ajudar. Todo mundo, né, o brasileiro, né, tem uma alma muito grande, né, é muito caridoso. Mas só que vai comprometer a renda futura dele. Aí depois, quando ele precisar se endividar, para realmente, né, ele ter que gastar, fazer os gastos, né, mensais, ele não vai ter condição, não vai ter margem mais. Eu ia falar exatamente isso para complementar, né? Que muitas vezes o idoso é aquela tábua de salvação da família, a pessoa já está endividada, já está com o nome no SPC, já não tem mais como gastar, já não tem mais cartão de crédito, vai lá no avô, na avó, no pai ou na mãe e pede para fazer um consignado em nome desse idoso que tem crédito. Olha, meu senhor, minha senhora, eu sei que é difícil dizer não para um filho e para uma filha, mas se ele não está conseguindo pagar as contas dele, ele vai deixar o senhor numa situação difícil, não podendo comprar remédio, pagar aluguel, vai ser complicado. Ô Nilton, muito obrigado, viu, pela presença e por ter ajudado a gente a entender essas questões. Eu que agradeço o convite, Felipe. Estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado, até a próxima.